Hello, everybody. Olá, Let's open with a word of prayer. vamos iniciar com uma oração. Dear Lord, we gather here together on this Sabbath day. But we know Deus, that we are estamos not aqui alone, reunidos nesse dia de sábado e sabemos que não not estamos only sós, are our friends and family across the world with us, que temos amigos, amigas e familiares ao redor do mundo but we conosco, have a confidence and a belief mas nós temos confiança e crença, that not only you e não só and the tu heavenly host, e os seres but other celestiais, worlds are looking to us, mas também outros are mundos joining estão us olhando today para nós, estão se juntando a as nós we hoje. come together Ao nos reunirmos aqui to worship you para te adorar and to explore the journey on which we are headed. e para explorar a jornada para onde nós estamos indo. We ask that you would be with us and guide us, Oramos que estejas and conosco e that que you nos would guies take control e que tomes controle of everything that's happening in our lives, de tudo que está acontecendo the nas work of this nossas movement, vidas, trabalho and desse we already know that movimento, you are in control of this earth. e já sabemos que estás em May controle we learn to dessa trust in terra. you Que aprendamos a confiar em ti more than we ever have. mais do que In já Jesus' name, confiamos. Em nome de Amen. Jesus. Amém. It's good to be back. É bom estar de Is volta. my mic okay? Yes? Okay. So, I've received quite a number of questions. Eu recebi um número de perguntas. Before I begin to address them, E antes de eu abordá-las, I recognize that I have had questions in the past, some of which I have answered, e eu já recebi algumas perguntas no passado que eu respondi, and others which I think I have answered, but maybe you have not been happy with my response. e outras que eu achava ter respondido, mas talvez vocês não estão felizes com a minha resposta. So, I want to address a point before I begin. E eu quero abordar um ponto antes de começar. So, this is from a series of questions that I received for this weekend studies. E esse é de uma série de perguntas que eu recebi para os estudos desse final de semana. I don't know who asked this question. E eu não sei quem fez essa pergunta. So, it says this. I have the E impression diz o that seguinte: you are no longer teaching, eu tenho a impressão que você não but está that you're mais talking. ensinando, mas que você And está often I don't falando. understand what you're saying. E várias vezes eu não entendo o que você Would está it be dizendo. possible for you to adopt a different style Seria possível você adotar um estilo so diferente? that what you say is not ambiguous? Porque o que você diz não é ambíguo. I think last time I was here, Eu acho que da última vez que eu estive aqui,
I got told that I didn't give enough opportunity for people to speak or give comment. Foi-me dito que eu não dei oportunidade suficiente para as pessoas poderem falar ou comentarem. So if you feel like you want to say something, please have the freedom to interrupt me. E se vocês sentirem que vocês querem comentar alguma coisa, sintam-se livres de me interromper. Put your hand up and have an opportunity to speak. Levantem a mão e eu vou dar a oportunidade de vocês falarem. So I don't know exactly the concern that the person has who has asked this question. Eu não sei qual é bem a preocupação da pessoa que fez essa pergunta. It's obviously clear that they don't understand either what I'm saying or why I'm saying the things that I talk about. Talvez elas não entendam o que eu estou falando ou as coisas a que eu me refiro. Ou por And que I que eu guess estou they don't dizendo. understand the responses that I give to the questions I receive. E eu acho que talvez é porque eu não dou respostas diretamente às perguntas que eu So I don't know if recebo. anybody wants to comment on that. Não sei se alguém quer comentar sobre isso, They either agree ou as or pessoas they concordam disagree ou discordam, or they have a perspective. ou têm uma perspectiva. So we'll wait for a mic to come to you. Eu vou esperar que o microfone chegue até vocês. Parminder, oui. Parminder, tu enseignes très bien. C'est que la personne n'a pas compris ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des choses. Parminder, você Et dá as aulas. c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut assimiler, qu'il faut, il faut se défaire, c'est tout. Yeah. Et ta compréhension, c'est clair au fil du temps qu'on avance. Quoi. The times go on, it's become Então, à medida, more clearer what à you are medida, saying. à medida que o tempo está passando, se torna cada vez mais claro aquilo que você tem dito. Before Sophie responds, Antes da Sofia responder, I get a lot of feedback from people. eu recebo bastante feedback das Some pessoas people feel that things are getting clearer for them. e algumas pessoas acham que as coisas sim estão ficando mais And claras para others elas feel like this person, e outras se sentem tal como essa pessoa que fez a they pergunta, don't quite express it this way, não expressam exatamente da mesma forma, but there are many people in the movement who feel concerned. mas muitas pessoas nesse movimento estão preocupadas I might say fearful. e eu diria até que com medo. And as we go through some of these questions, I think you'll be able to see what people's fears are. E abordarmos um pouco mais dessas questões, nós começamos a ver quais são os medos dessas pessoas. So Sophie? Pour commenter, alors c'est vrai que je peux ou on peut avoir l'impression que sa façon d'enseigner Então, a un peu changé. So it's true that we can have the é impression verdade that the way que you às vezes teach nós is temos a essas little bit perguntas que a different. forma como você ensina é um pouquinho diferente. So for me, it's more E you para adopt mim more a style of tem a ver que você cooperation, adota um collaboration. estilo mais corporativo. And the way I see it, it's you E want onde to eu vejo involve us isso more é que in você quer the way envolver, we think, but you don't want to give us the answer. quer nos envolver mais na forma que nós pensamos, mas não quer dar diretamente a resposta. So regarding your conclusion, it is true that sometimes it's not clear enough. Então, de acordo com essa conclusão, eu acho que às vezes não é claro o suficiente
So maybe it's your it's your willingness to let us in this blurry space. Talvez é da sua vontade que seja assim. And maybe you do that in purpose to give us the Talvez opportunity você to faz isso think de more propósito para nos dar a upon the question. oportunidade de pensar mais sobre a pergunta. This is my comment. Esse é o meu Thank comentário. you. Obrigada. I just want to add to what Sophie said. Eu só quero acrescentar ao que a Sophie diz. I don't want to put words into her mouth. Eu não quero colocar palavras na boca dela. There are some people who think I have all the answers, Existem algumas pessoas but I have que acham que eu tenho todas as purpose or some respostas, agenda, mas eu tenho um propósito ou uma but agenda I don't want to give those answers easily. e que eu não quero dar essas respostas assim tão facilmente. Like I want you to work for the answers. E eu quero que vocês trabalhem para ter essas respostas. I want to say I don't view things that way. E eu quero dizer que eu não enxergo as coisas dessa forma. I've tried to address an issue Eu já tentei abordar um problema speaking about the angels. falando dos anjos. I've lost track when I spoke about this, if it was at this venue or if it was in Wales recently. Eu já não lembro se eu falei disso aqui recentemente ou se foi no país de Gales. So I spoke about Elder Jeff, Elder Tess, and myself. E eu falei do ancião Jeff, da anciã Tess e de mim mesmo. Yes. And I tried to explain things as clearly as I could, E eu tentei explicar as coisas da forma mais clara que eu poderia, but I think even now, people still don't understand exactly what I've said or why I've said these things. e eu creio que até agora as pessoas ainda não entenderam o porquê que eu disse essas coisas ou por So que que eu digo esse related tipo de to coisas. that question, Então, relacionado a essa I don't think pergunta, I answered this one directly, but I may have done. eu não acho que eu tenha respondido diretamente, talvez sim. Question was like this: E a pergunta foi a seguinte: if, according to you, se de acordo com você, you are not the Carlita, leader, você não é o líder, and if Elder Tess is not leading the movement at this moment, e se a anciã Tess não está liderando o movimento nesse momento, then who is the messenger of the movement? então quem é o mensageiro ou line upon mensageira line, desse movimento? Porque God linha sobre always raised linha, up a messenger to lead the movement. Deus sempre levantou um mensageiro ou mensageira para Would liderar it esse not be movimento. fear or false modesty on your part to say you are not a leader? Não seria medo ou modéstia da sua parte dizer que você não é líder? So I don't think I've ever said that I'm not a leader. Então, eu não recordo de alguma vez ter dito que eu não sou um líder. I think most people now recognize that there is organization that is needed. E eu acho que a maioria das pessoas já entende que é uma necessidade ter organização in combination with a prophetic understanding of what's happening in the world. em combinação com o entendimento profético do que está acontecendo no mundo. So it's not that I'm saying I'm not a leader. Não é que eu estou dizendo que não sou um líder, What I've tried to say mas o que eu tento is that dizer people have different roles or responsibilities. é que as pessoas têm papéis diferentes e responsabilidades diferentes. When I've spoken about a message, E quando eu falei sobre uma mensagem, we'll say the first angel's message or the third angel's message,
Vamos dizer a mensagem do terceiro anjo, even the second angel's ou do message, primeiro, ou até mesmo do segundo anjo, I've come to the conclusion eu cheguei à that it's conclusão not so straightforward to begin to identify individuals tão direto ou tão óbvio de tentar as identificar being those indivíduos angels como sendo with a esses specific anjos message, com uma mensagem específica, because they cross over their responsibilities. porque eles passam as suas And I don't think responsabilidades. it's as clear cut as people imagine it. E eu não acho que é assim tão claro como as pessoas possam imaginar. So when people talk about leadership, Então, quando as pessoas se referem à I'm not liderança, denying my responsibility as a leader. eu não estou negando a minha responsabilidade como um líder. The only point that I've really tried to make E o único ponto que eu realmente estou tentando is fazer that when you look at the work that Elder Jeff and Elder Tess have done, é que quando olhamos para o trabalho que o ancião Jeff ou a anciã Tess fizeram, they took inspiration pegaram na inspiração, and they looked at it in a new way. olharam para ela de uma forma They diferente, took de uma old nova or existing perspectiva, light pegaram numa luz velha ou existente and then they explained it in a current or a modern day setting. e aí explicaram para os tempos de hoje. So if you look at the work of Elder Jeff, Então, se nós olhamos para o trabalho do we ancião could say Jeff, that he took the book The Great Controversy, poderíamos dizer que because ele that pegou was no the livro O ultimate Grande work of Conflito, Ellen White, porque esse era o trabalho da Ellen White, an original piece of work, not a compilation, o trabalho original, não a compilação, where she describes end time prophecy, onde ela descreve profecia do tempo do fim, specifically based upon the books of Daniel and Revelation. especificamente falando do livro de Daniel e And Apocalipse. what he did, E o que ele fez, he took her work o ancião Jeff, pegou no trabalho and he dela gave it a specific context. e deu um contexto específico. We might express it a different way. Talvez a gente expresse isso de She uma forma spoke about diferente. those events in general terms. Ela falou desses eventos em termos gerais. And what he did, E o que ele he took fez, that information ele pegou nessa and put it informação in a specific time frame. e colocou num período de tempo específico. And the way that he did that E a forma que ele fez is isso by going to Daniel 11 é indo para Daniel 11 and re-looking at the verses in that chapter, e olhando para os versos desse capítulo, specifically verse 40. especificamente o At the time verso of the end, 40 e o tempo do He fim. took that phrase, Pegou nessa frase, I'll say the word recycled or reused. eu vou usar a palavra reciclado ou Took that reutilizado. statement and repeated it in a way that had never been done before. Ele pegou no que estava escrito e aplicou de uma forma que nunca havia sido feita antes. The reason why it had never been done before A razão pela qual isso nunca havia sido feito antes was what? foi qual? So that's a question to you. Essa é uma pergunta para vocês. Why had it never been done before, what he did? Por que o que ele fez nunca havia sido feito antes? He took the phrase, that time of the end, Ele pegou nessa frase, tempo do and fim, applied it in a different way. e aplicou de uma forma it diferente. Another application. Deu uma outra Or as I aplicação. said earlier, recycle. Ou, como eu disse antes, reciclou. Why was he the first to do that?
Por que que eu fui o primeiro a fazer Why isso? hadn't it been done before? Por que que isso não foi feito antes? Does anybody have any thoughts? Alguém tem algum pensamento? So I take it that means people don't know, Então, já que vocês não responderam, eu imagino que vocês não or you're not saibam, confident enough to share your thoughts. ou não têm confiança suficiente para compartilhar os pensamentos. Anybody? Ok? We'll just wait for a microphone. Vamos esperar então o microfone. Text, the passage start by at the time of the end. Então, pegando nessa passagem que fala do tempo do fim, Okay, this cannot be done before because we were not in the time period of the time of the end. isso não poderia Ok, ter sido merci. feito antes, porque não estávamos no período de tempo do fim. Go to Zoom. Go to Zoom. Forum. Forum. Okay. Maybe it hasn't been done before because we had in 1798 a time of the end. Talvez não foi feito antes, So, porque nós both acrescentamos answers are essa correct. data de 1978. Anyone else? 1989, perdão. Okay, so this movement, this church, Então, esse movimento, essa igreja, through the ministry of Ellen White, através do ministério de And Ellen others, White e outros, identified the time of the end as 1798. identificaram o tempo do fim como 1798. And even though you may not remember, E talvez, mesmo que vocês you've não all seen lembrem, the studies that have been done to demonstrate or to prove that. todos vimos os estudos que foram feitos para demonstrar e provar isso. So the various time prophecies, Então, essas Redeemed mesmas in profecias de the tempo books of Daniel and Revelation, foram dadas nos livros de Daniel e are Apocalipse used to bring you to the year 1798. e são para nos levar a esse mesmo ano And de that brings you to verse 40 1798. Isso nos leva ao verso 40 in the book of Daniel, chapter 11. no livro de Daniel, capítulo 11. And without spending any length of time, E sem gastarmos tempo, you know that there are only a few verses vocês sabem que existem apenas alguns that are versos left in that chapter que sobram nesse before you capítulo get to chapter 12. antes de chegarmos ao And capítulo in verse 12. 1, E it says no that primeiro Michael will verso then stand up. diz que Miguel então se And the levantará. way Adventists have understood these verses E a forma como os adventistas entendem esses versos is that from 1798, é que de we have arrived at the end of the 1798 world. nós chegamos ao fim do And mundo. though we have anticipated it to be a short period of time, E embora a gente tenha antecipado isso a ser um período curto and de it's been tempo, much longer than we had expected, e na verdade ter sido muito in the mais do que scale nós of the great esperávamos, controversy, it's only the last few moments of time. no grande conflito são apenas alguns últimos momentos do tempo. Now, after 1844, Depois de something 1840, happened
in the hearts and minds of what we will call the Adventists. Algo aconteceu na mente e nos corações dos que nós chamamos de adventistas. Fanaticism entered into the movement or the ranks of the church O fanatismo entrou dentro because da they could not let igreja, go of William Miller's message. porque eles não conseguiam abandonar a mensagem de Guilherme So Miller. people began to set new dates. Então as pessoas começaram a querer colocar datas novas. The answer that I would give to my original question, E a resposta que eu iria dar à minha pergunta original, why no one had come up with this idea about verse 40 before Elder Jeff, por que que ninguém teve essa ideia do verso 40 antes do ancião Jeff? is because we were warned. É porque nós fomos avisados. We, the church, were warned Nós, como igreja, fomos to be avisados very careful de ter of bastante people like cuidado Elder Jeff. de pessoas como o ancião Jeff. Ellen White said this. E Ellen White disse o seguinte: It's not the only place it's found, but I'm taking it from Early Writings, page 75. não é só aqui que podemos achar, mas eu estou tirando de Primeiros Escritos 75.1. So without going into the historical context, Então, sem irmos para o contexto histórico, I just want us to listen to this short statement by Ellen White. eu quero que a gente escute esse pequeno discurso da Ellen White. The Lord has shown me O Senhor tem me that the mostrado third angel must go que a mensagem do terceiro anjo do deve its work ter que fazer o and seu be trabalho proclaimed to the scattered children of the Lord. e ser proclamada aos dispersos, So, filhos e She filhas do says in this Senhor. introductory thought, Então, diz nesse pensamento introdutório God has shown her que that Deus the tem third mostrado a angel's Ellen message White must be proclaimed, que a mensagem do terceiro anjo tem que ser and it proclamada must be proclaimed to the scattered children of God. e tem que ser proclamada aos filhos e filhas And dispersos my de understanding Deus. is that is not the world. E o meu entendimento é que não se refere That's ao mundo, Adventists mas ao in that adventismo, historical setting. nesse contexto And then histórico. she says, but Mas depois ela diz, mas it must not be hung on time. não deve estar na So she says- dependência do tempo. God Então ela diz, proclaimed the Deus third angel's message to the Adventists explicou a terceira mensagem aos who have been adventistas scattered que foram dispersos after 1844. depois de I can give you the 1844. details. But when that message Estou is dando given, os detalhes, mas it quando must essa not mensagem be é dada, connected to time. ela não deve ser conectada a I saw tempo. that some were getting a false excitement Vi que alguns estavam conseguindo um falso Arising from- excitamento, preaching time. despertando por pregar em But the tempo. third angel's message is stronger than time can be. Mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo I possa saw that ser. this message Vi que esta can stand on mensagem its own foundation pode sustentar o seu próprio and needs not fundamento time to strengthen it. e não necessita de tempo para Then she fortalecê-la. carries on. E ela continua. Now I addressed this issue Eu então abordo esse Back in- problema either 2018 or 2019 ou 2018 ou 2019 at the School of the Prophets here in France. na Escola de Profetas aqui da França. So my translator says 18. A minha tradutora está dizendo que foi 2018. And in that study, E nesse I compared the estudo, ministry of the angel of
Sardis E nesse estudo eu comparei And o ministério Laodicea. do anjo de Sardes e Laodiceia. and I showed the mistakes that each of those angels had made E eu mostrei os erros que ambos esses anjos cometeram and how they led the church e como haviam liderado a igreja experience which was not positive. numa experiência que não foi positiva. So you should all be hopefully familiar with Revelation chapter 2 and 3 Então, vocês já deveriam estar and the familiarizadas com description of Apocalipse 2 e Sardis and 3 Laodicea, e essa descrição de Sardes e that Laodiceia, they are both dead churches, que são ambas igrejas but they mortas, pretend to themselves that they're alive. mas que pretendem ser igrejas que estão vivas. They don't have an honest and correct assessment of themselves. Elas não têm uma ideia honesta e correta delas mesmas. And in those studies that I referred to just a moment ago, E nesses estudos ao qual eu me referi há pouco tempo, I break down the problems of those churches and how they occurred. eu falo dos problemas dessas igrejas e como esses problemas aconteceram. So, coming back to my question, Então, voltando à minha the pergunta, reason why no one before Elder Jeff did look at these passages differently a razão pela qual ninguém antes do ancião Jeff olharam para esses versos de forma diferente is because Ellen White warned the church é porque Ellen White avisou a to igreja never allow time setting to re-enter into the message. para nunca permitir que marcação de tempo And entrasse that's na what Elder Jeff mensagem. did. E foi isso que o He ancião went- Jeff fez. Completely opposed to the inspired word of God. Ele foi completamente oposto à palavra inspirada de Deus. And that was something new. E isso foi algo novo. And once he had made that step, E uma vez que ele tomou esse passo, ou deu esse passo, re-examining, olhando de novo e examinando, giving a new understanding to verse 40, dando uma nova perspectiva do verso 40, bringing it to 1989, trazendo para 1989, the rest is inevitable. o restante It é then leads us to a inevitável. place Nos leva para um lugar where the Sunday law will happen. I'm just going to use the word now. onde a lei dominical vai acontecer. Eu vou usar a palavra The whole agora. dynamic of the Advent message changes. Dinâmica do All the other bits of Advento muda. information are really secondary or perhaps even irrelevant. Todas as outras partes de informação são, na verdade, secundárias ou irrelevantes. The charts, the 2520, Os diagramas, o nature of, 2520, of humanity, a natureza humana, all the other bits of our message, todas essas outras partes da nossa secondary. mensagem são the secundárias. fundamental idea that we now introduce time back into the message. A essa ideia fundamental que agora nós reintroduzimos tempo de volta à mensagem. Once you do that, E uma vez que fazemos verse isso, 41, verso 41, he shall enter into the glorious land. e entrará na terra gloriosa. Becomes inevitable that becomes a Inevitável. present day message, Que isso se torne uma mensagem de tempo presente, or what we might call a final generation message. ou que nós chamaríamos de uma mensagem da última geração. What's interesting about his ministry
O que é interessante sobre o The ministério very dele logic that he employed, é que essa mesma lógica que ele utilizou, the two concepts that he promoted, os dois conceitos que ele promoveu, introducing time back into In- the Advent message, introduzindo o tempo de volta à mensagem adventista, and then something I've just E mentioned a moment depois- ago, algo que eu acabei de mencionar há pouco, reintroducing the 2520 reintroduzindo os and its 25-20 connection to the charts. e a sua conexão com os diagramas. Once he had brought those two pieces of information together, Uma vez que ele juntou essas duas informações, he gave up. ele desistiu. He stopped progressing. Ele parou de querer And so he progredir. took another person Então, fez com que outra to take pessoa those new truths pudesse pegar nessas novas that verdades he had brought to our understanding, que ele havia trago ao nosso conhecimento take the next logical step, e tomar o próximo passo que era mais which was lógico, to take those ideas, que era pegar nessas ideias, which are really one idea, que na verdade é uma só ideia, of the manipulation of time. de manipular o That's how we tempo arrived to 2014. e assim chegar a 2014. But that work Mas esse was trabalho only built upon the work that he had given to the movement. foi apenas construído em cima de um trabalho que o ancião Jeff já havia dado ao movimento. Elder Tess comes, Anciã Tess vem. and I don't know how you would view her ministry, Eu não sei como vocês visualizam o ministério dela, the scope of it, I mean, o escopo desse how you ministério. would, if I were to ask you to condense her message Se eu tivesse que pedir a vocês para condensar into a a simple mensagem dela statement, num discurso simples, what did she do? ela fez. Does anybody have any thoughts? Alguém tem algum pensamento? As you're thinking, À medida que vocês estão I've given pensando, you my view on the ministry of Elder Jeff eu já dei a minha visão ou perspectiva do and what ministério he do ancião Jeff did. e o que ele fez. He took a standard Advent message Ele pegou numa mensagem adventista que era and he brought it padronizada into a present day context. e trouxe isso para um contexto de tempo presente. And we've discussed how he did that. E nós falamos de como ele fez isso. What did Elder Tess do? O que a anciã Tess fez? Anybody want to? Alguém que queira responder? So Elder Tess, she took the doctrine that Elder Jeff wrote. Então, a anciã develop Tess it. pegou na doutrina que o ancião Jess havia trago And she put it Desenvolveu. in the context of our generation. e Thank you. colocou no Thank you, contexto merci. da nossa When geração. you say she developed his message, Quand tu dis qu'elle Quando a você développé, diz que ela desenvolveu essa mensagem, can you explain what she actually did? What was the development? você pode explicar, na verdade, o que ela fez, qual foi esse desenvolvimento? Yeah. so as Adventists, we had some wrong baggages.
Então, como adventistas, nós She, tínhamos she reconstruct these, she fardos rebuilt errados. these baggages. Oh, attends. Ela revisitou essas mensagens que nós tínhamos. Continue, continue. Oui. Essas bagagens que nós Alors, tínhamos. we have also a bad view, a vision of who God was. Nós tínhamos uma visão errada de quem Deus era, quem Deus é, Because we have a bad or wrong view of who God is, so we have a bad a view also of the events that surround us. e como nós temos uma visão errada de quem Deus é, também temos uma visão errada dos eventos que estão à nossa volta. So I think that she introduced the message of equality. Então, eu acho que ela introduziu a mensagem da igualdade. Thank you. Obrigada. Anyone else? Mais alguém? I hope you don't misunderstand me. Eu espero que vocês não me entendam I errado. don't think she introduced the message of equality. Eu não acho que ela introduziu essa I mensagem think de that's a igualdade. truth that Christians have known for a long time, Eu acho que essa é uma verdade que cristãos já conhecem há muito tempo. for millennia. Because A Golden Rule teaches that. milênio. Porque a regra But de I ouro understand ensina isso. why people say that. Mas eu entendo por que as pessoas dizem isso. I'll give you my response to my question. Eu vou dar a resposta à minha pergunta. Elder Tess Ancia Tess looked at inspiration, olhou para a inspiração, specifically Ellen White. especificamente para Ellen She White. then looked at Elder Jeff's work, Olhou para o trabalho do ancião Jeff and she said the following. e ela disse o seguinte: The idea of a the Sunday law ideia da lei being dominical a test ser teste between Protestantism and Catholicism, entre o protestantismo e o catolicismo, or the seventh day and the first day, ou entre o sétimo dia e o primeiro whatever dia, it may have been in the past, talvez tenha existido no passado, is not a present day truth. isso não é uma verdade presente. The final test O teste would not final be a Sabbath or Sunday test. não vai ser teste sobre sábado e domingo. Therefore, she Então, assim completely sendo, rewrites ela reescreveu or completamente rejects, ou depending on how rejeita, you view it, dependendo como vocês queiram enxergar the isso, work of Ellen White o trabalho and da the work Ellen of Elder White Jeff. e o trabalho And do I think ancião that's Jeff. her major contribution. E eu acho que essa é a grande contribuição No one dela. had done that before. Ninguém No havia one had feito stood isso up antes. Ninguém havia se and said there will be levantado no Sunday law e dito não vai haver uma lei dominical, either in the present or in the future. quer no presente ou no And I futuro. think that's, in my mind, that's a succinct understanding of the work of both of those people. E na minha mente, ou meu entendimento, eu acho que esse é trabalho sucinto de ambas essas pessoas. And if that's correct, E se isso if you were está to correto, agree with those simple statements, se você fosse concordar com esses discursos simples, and if you were then to look at your own work or your ministry, e se você fosse olhar para o seu próprio trabalho ou seu ministério, or indeed mine, ou então o meu,
I would suggest eu iria that none sugerir of us have done anything so radical or so fundamental. que nenhum de nós fez algo tão radical ou fundamental. And that's really the only point that I've tried to make. E esse foi, na verdade, todo o ponto que eu estava, e o único One ponto que eu person estava said, tentando fazer. Uma pessoa The disse, Sunday law is not in the future, it's now. a lei dominical não é no futuro, é agora. The second person said, E a segunda pessoa disse, It is now, é but agora, it's not a Sabbath test. mas não é um teste em The test relação ao is sábado. something different. Teste é algo diferente. You and I have Vocês been e left eu to pick up the pieces fomos deixados a pegar nesses pedaços of both of those messages de ambos to esses try to mensageiros understand ourselves e tentar nos entender a nós and the world mesmos, in nós which we mesmas, live, e também o que nós to make vivemos, sense of those things. para fazermos sentido dessas coisas. Really all I've tried to say. Isso foi, na verdade, tudo que eu tentei dizer. And either I haven't explained it well, E talvez ou eu não expliquei or I've isso been corretamente, misunderstood. ou eu fui mal interpretado, But this was never anything to do about leadership. mas isso nunca teve nada a ver com So I liderança. just wanted to clarify that point. Então, eu queria clarificar ou esclarecer esse ponto. When the question was asked, Quando a pergunta foi feita, so I'm no longer teaching, I'm just talking. e eu já não don't estou mais understand what I'm ensinando, só saying. estou falando, e que as pessoas não entendem o que eu estou And they want me to dizendo, change my response, my style, so it's less ambiguous. e querem que eu mude as minhas respostas ou o meu estilo para que seja menos ambíguo. Often when I speak, Várias vezes, quando eu falo, people think I'm criticizing or attacking either Elder Jeff, Elder Tess, or even yourselves. as pessoas muitas vezes acham que eu estou criticando o ancião Jeff, a anciã Tessa, ou até mesmo And vocês. I think it's in my responses E eu acho que é nas minhas respostas, when I have thought about people's questions and how they should be responded to, quando eu penso nas perguntas dessas pessoas e como elas devem ser that respondidas, people think I am ambiguous. é aí que as pessoas acham que eu sou ambíguo. So I do want to take it on board to try to be less ambiguous, Então, eu sim quero tentar, então, ser menos ambíguo, and without defending myself, e sem and I know me this will tentar sound like a defender, defense, embora vá soar como uma defesa, I don't think some of the criticism is fair. eu não acho que grande parte da crítica é easy. justa. É fácil For someone to stand up para alguém se levantar and preach e pregar and go to inspiration e ir para a inspiração and demonstrate that the time of the end begins in 1989 e demonstrar que o tempo do fim começa em and say 1989 therefore the Sunday law is imminent e dizer então que a lei dominical é iminente and we all need to get ready. e que temos que nos preparar. When people hear that, E quando as pessoas ouvem when isso, you hear that, quando vocês ouvem you isso, think you've received great light vocês pensam que já It's clear. receberam grande luz, que and está claro unambiguous. e que não é ambíguo. But when you and I begin to ask questions, Mas quando eu e vocês começamos a fazer is a Sunday law perguntas, coming? What's it going to se look está like? por vir uma lei dominical, com o And que what are isso we vai se supposed to parecer? do? O que deveríamos fazer? We take Ellen White's statements Será que devemos pegar nesses on how to discursos da Ellen prepare White de como nos for preparar forthcoming Sunday law
para uma lei dominical that que se was aproxima, written que foi almost escrita 200 years ago, há quase and 200 use her anos atrás, counsel e pegar nos conselhos without dela, question. sem questionar, Are her words even fit for purpose in the 21st century? aqui as palavras dela encaixam com o século Seems to 21. me Me they're legitimate parece questions to ask. que existem How am I perguntas supposed to legítimas a ser feitas. prepare for this thing that's soon coming, that's caught me by surprise? Como é que eu deveria me preparar para essa coisa que se aproxima e que me pegou de Do I surpresa? leave my job? Será que eu devo Do I deixar o meu leave the emprego? city? Será que eu devo Do I sair take da my cidade? children out of education? Será que eu tiro os meus filhos, filhas da How do I escola? relate to my spouse who doesn't believe what I believe? Como é que eu vou me relacionar com o meu esposo ou esposa que não acredita no que eu acredito? These are all legitimate questions. Essas são todas perguntas legítimas. And the thing is, who are you going to ask those questions to? E a questão é, a quem vocês vão perguntar isso? Now, Elder Jeff isn't here now, O ancião Jeff não but if está you mais went aqui. back in time E se vocês voltassem atrás no tempo and you would ask them those questions, e você fizesse a ele essas I think perguntas, some of the answers that he gave eu acho que algumas das respostas que ele deu were not very good. não foram muito boas. Why? Por quê? Why would you think they would not be good answers Por que que vocês acham que não seriam when he's the respostas person that's been boas? raised up to give the truth? Quando ele foi a pessoa que foi levantada para dar a verdade. What goes wrong? O que dá errado? O que deu errado? Maybe you don't even see it that way. Talvez vocês nem sequer Maybe you enxergam think dessa if you'd asked forma. him all of those questions, he would have given you the correct answer. Talvez vocês acham que se vocês tivessem feito a ele todas essas perguntas, ele daria a Every resposta single one of your correta situations, para cada uma das suas situações. because he's a prophet Porque ele é um or an profeta angel. ou um anjo. How do you view that? Como é que vocês enxergam isso? Have you thought? Did Pensamento? anybody ever approach him and ask him these questions? Any Alguém questions? alguma vez tentou abordá-lo e fazer algum tipo de perguntas? So I did, Então, eu sim and I fiz heard other isso, people, e eu ouvi outras and pessoas, I heard, e eu I say ouvi, many of his responses, vou dizer, muitas das and respostas some of dele, them I plainly didn't agree with. I e did not agree a with. maioria eu não concordei com elas. I don't know how well you knew him as a person, Eu não sei quão bem vocês o conheceram como pessoa, but when you have got a personal question or issue in your life, mas quando você tem uma pergunta pessoal ou um problema pessoal na sua vida, I think you have certain expectations of how someone would treat you. eu acho que vocês têm uma expectativa de como alguém vai te And I tratar. saw him treat people, not always, but sometimes in an unfair fashion. E muitas vezes, não sempre, mas eu ouvi tratar pessoas de uma forma Like que you. não era justa. He E tal como had his vocês, prejudices, eu também tinha as suas ideias preconcebidas. his preconceived ideas of what was right or wrong. As suas ideias preconcebidas do que era certo ou And I errado. don't know if you view him that way. E eu não sei se vocês o Or enxergam you just dessa see him as an forma. angel. Ou vocês apenas o enxergam como um anjo. And because he preached some truth, E porque ele prega Important alguma truth. verdade, uma verdade até life-changing importante, truth, uma verdade que é uma that mudança would de mean vida, everything that he
sees that he understands must be therefore correct. Então, isso também significaria que tudo que ele entende está correto. I don't know how you view that. Eu não sei como vocês enxergam isso. Anyone? Alguém? No thoughts? No comments? Não, sem pensamentos, sem perguntas? Still a human being, he cannot have all the truth. Como ser humano, ele não pode ter toda a verdade. And everybody, based upon their own studies, they will add things. E cada pessoa, But conforme as seu a próprio human estudo, being, vai you acrescentar cannot coisas. have all the truth. Mas como ser humano, não dá para ter toda a verdade. So it's the Spirit of God who help us to gather our comprehension of things. Então, é o Thank Espírito you. de Deus que vai nos ajudar com a compreensão das coisas. Obrigada. So we were just told a minute ago that it's the Spirit of God that helps us to understand things. Então, há um minuto atrás foi nos dito que é o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender as coisas. And I agree with that. Eu concordo But I com think isso, in addition to that, mas eu acho que em adição it's also when people come together and talk with one another. é também quando as pessoas se juntam e conversam umas com as outras. That we share our thoughts and ideas together. Hoje nós compartilhamos os nossos pensamentos e ideias. If you had a 7-year-old child Se vocês tivessem um filho ou uma learning filha com 7 difficulty, anos e que tivesse uma and you wanted to know dificuldade what de to do, aprendizado e você quisesse saber o que fazer, do you think Elder Jeff would have the truth, the correct understanding in knowing how you should order your family for your child's benefit? vocês acham que o ancião Jeff iria ter a resposta correta ou que fosse de benefício para a educação dessa criança? I don't. Eu não I acho. think he could have an opinion, Eu acho que talvez ele tivesse get uma some opinião. counsel from him. Você até poderia ter alguns once he had given his conselhos dele, mas uma vez que ele I desse a have to sua see it as an opinião, opinion, not the truth. eu teria que ver como uma opinião e não a If I had verdade. said to him, Se eu tivesse tell me how the dito, Sunday law is going to come about, me diga como vai acontecer a lei do you think he would dominical. have known? Vocês acham que ele saberia? How would he have known? Ele iria saber. Because it doesn't tell you in inspiration. Porque isso não está escrito na inspiração. How do you know the fulfillment of the Sunday law? Como vocês sabem do cumprimento that da are lei happening. dominical, das coisas que estão acontecendo? We've already explained years ago the mechanics of this. Já explicamos há anos atrás o mecanismo We've disso. spoken about the agitation of the Sunday law, Falamos da agitação da lei dominical. and it's been a long time E isso when já I've passou bastante identified- tempo. I'm not saying that I'm the only person, De quando eu identifiquei, eu não estou dizendo que eu fui a única pessoa, the mechanics and the dynamics of that agitation. que identificou o mecanismo e a dinâmica dessa To agitação. put it simply, Para it colocar de has uma to be forma done mais by simples, people in the world. tem que ser feito por pessoas no mundo. We might see it, Talvez a gente but that enxergue, agitation mas means uma there's a social agitação awareness of something that's about to happen. significa um entendimento social de algo que está prestes a acontecer. And the problem with the Sunday Sabbath message
E o problema com essa mensagem em relação a sábado e domingo is that we never saw any agitation on that. é que nós nunca vimos uma agitação relacionada a If isso. Elder Tess hadn't come, Se a and we Ansiates still não believe tivesse in the vindo Sabbath Sunday issue, e nós ainda acreditássemos nessa questão do sábado e domingo, can any of you show me one piece of credible evidence alguém de vocês poderia me mostrar evidência credível that there's an agitation of that subject? que existe uma agitação That there's desse a social assunto? consciousness that the Sabbath Sunday issue is happening? Que existe uma conscientização social de que essa questão entre o sábado e domingo está acontecendo? There is none. Não That existe. message began in 1989 and we're in 2023 now. Essa mensagem começou em 1989, estamos agora em 2023 And there's still nothing. e ainda não existe So we will nada. still have to wait. Então nós ainda teríamos que And if esperar. Elder Jeff were here E se o ancião Jeff and we were estivesse to aqui ask, e nós fôssemos tell us perguntar, about the Sunday law, nos fale da lei dominical. what could he tell us? O que ele iria nos dizer? The person who brought that message to us. A pessoa que trouxe inicialmente essa Nothing. mensagem para nós, He would be in the nada. same situation as we are in Ele estaria na mesma situação em que nós nos because there are no encontramos, markers. que não Now, I'm not existem saying that marcadores. we would then not believe or that we would have doubt, Eu não estou dizendo que nós não iríamos acreditar ou que but I want teríamos us to dúvidas, understand something. mas eu quero que a gente entenda So- algo. Elder Tess did come. A Ansiatessa, ela She veio, did change the message. ela mudou a mensagem, So now I want to ask the question. e agora eu quero fazer a pergunta. Inspiration speaks Inspiração about the agitation fala da agitação, of the Sunday law. da We'll lei call it the dominical. great test. Vamos chamar The isso de grande agitation of teste. the great test. Agitação do grande So Elder teste. Tess has redefined what the great test is. Então, a Ansiatessa, ela redefiniu o que As é o Vivian grande said. teste. We'll call it Tal como a the Vivian test of disse, equality. vamos chamar de teste de So if igualdade. equality is the great test, Então, se a igualdade é o it's grande going to teste confront humanity, que vai confrontar a then we humanidade, see its agitation a gente vê essa in agitação society. na Let me ask sociedade. that question to you now. Agora eu quero fazer essa pergunta para Anybody want to vocês. say anything? Alguém quer responder a isso? We have a few people who are nodding their head saying yes, they can see it. Então, algumas pessoas estão abanando sua cabeça, dizendo que sim, conseguem Does ver. anybody want to say anything? Alguém quer If you comentar? can see it, Se vocês conseguem tell me what you enxergá-lo, can see. me digam o que Tell vocês me what conseguem agitation enxergar. you can see on the subject of equality. Que agitação vocês conseguem ver em relação a esse assunto de igualdade? So I was scrolling on my mobile. Então, eu estava pesquisando aqui no meu celular. There is a big a confrontation between LGBTQ people and Existe uma um, confrontação entre a comunidade LGBT Chris- the Christian White. Is it? I don't remember the name. Okay, the conservative. Let's say that.
vamos dizer, entre os conservadores. So this is what I can see on internet. There is a lot of images. There is a lot of confrontation between those two parties. Então, eu vejo na So internet you see várias socially, imagens em confrontos entre esses there's partidos. a conflict in ideology Então, socialmente, nós vemos que existe um between conflito de Christians ideologia and LGBTQ community. entre cristãos e a comunidade LGBTQI+. So I can see this problem is everywhere. We can see it also in the education area because they ask them to leave the university. Então, nós vemos que esse problema está em todo lugar, porque até nas universidades eles são pedidos para Also in the shops. saírem, também das lojas, supermercados. So we can see this confrontation everywhere, and we are facing this violence. Então, nós vemos esse confronto em todo lugar e estamos encarando essa violência. Tout dépend. Tout dépend. Okay, so she said in France we don't see it really, but in the United States it's really high. So Talvez you na said França that não vejam in tanto, France, mas sim there is nos no Estados agitation. Unidos. Então, você está dizendo que na França não existe essa agitação? She said yes, we have this agitation, but it's less visible than United States. Sim, aqui na França temos agitação, mas é menos visível que nos Oh, Estados this one, Unidos. say. Okay. So I think that the topic of equality is agitated everywhere on the planet. Então, eu acho que esse tópico de igualdade tem agitado todo o planeta. So women rights has been reduced, as we see it this morning with Roe versus Wade. E os direitos das mulheres têm sido bem diminuídos, e como nós vimos essa human manhã rights com are o not Roe versus respected. Wade. We can see it also in this war between Israel and Gaza. Dá para ver também nessa guerra And entre Israel e Gaza. Russia versus Ukraine. E antes também a Rússia com a Ucrânia. And there is very something we are faced this issue every day, even though with the migrant. Migrani. E nós It's migrant. It's strange people who come in from other countries, Syria, Africa, migrant. E vemos também esse problema com os imigrantes vindo de So I'm diversos working in lugares. the service of migrants. Eu trabalho, por exemplo, com o serviço de imigrantes. Non, mais là, moi, je peux pas dire. So I work in a foreign department. Então, eu trabalho no departamento de imigração. So this situation is different. It's depending of the migrant. E essa situação é diferente dependendo dos It is true imigrantes. that towards them, but it's depend. É verdade, é agitação, mas é diferente. It's a long time we ask for better condition to receive them.
Há muito tempo nós pedimos condições melhores para haven't recebê-los, been heard não fomos ouvidos, until these days that Ukraine people arrived. até esses últimos dias que chegaram as in pessoas da the Ucrânia administration where I live, where E I work, na parte administrativa onde eu trabalho, and at this moment they have been very welcoming. e até esse momento foram bem recebidas. They have access of a lot of rights that usually everybody should have the same rights. Could I just stop you for a Est-ce moment? que je peux t'arrêter pour un moment? Eu vou te We've parar now por um moved minuto. from LGBTQ rights to migrant rights. Nós fomos de direitos de So I take LGBT it you para see the direitos issue dos of imigrantes. migration as a marker for the agitation of the Sunday law. Então, você está dizendo que vê esse problema de imigração como um marco para a Is that correct? agitação da lei dominical, certo? So can I just ask you one simple question? Est-ce que je peux te poser une question simple? E se eu posso fazer uma Should a country questão like simples, France uma pergunta simples, será que um país como a have França limits to how many people it will accept? deveria ter limites para quantas pessoas deveria estar Should it have aceitando? limits on the criteria for migration? Deveria ter limites ao critério da imigração? Does the government of France Será que o governo da have an França obligation tem uma to obrigação protect its citizens' rights de proteger os direitos dos or seus the cidadãos e rights cidadãs of the citizens of other countries who want to migrate here? ou os direitos de outros cidadãos e cidadãs que querem imigrar para a França? Didn't For hear? me, yes. Para mim, Okay, sim. so I think most people, Donc, Então, eu acho que a maioria when they das see pessoas, how immigrants are treated, quando veem como são tratados os imigrantes how the subject of migration has got out of control, e como esse assunto saiu do controle, people have sympathy for the situation. as pessoas têm simpatia But there have ou to be, empatia em or relação a do they isso. have to be, limits to what any country can and will do? Mas tem que haver um limite do que um certo país pode e deve fazer. And I don't know how we view that E eu não sei como nós when we enxergamos talk isso about equality, quando nós falamos the de rights of igualdade humans, e direitos about humanos, free movement. de Because movimento I livre. don't think everybody really believes in the concept of free movement, Porque eu não acho que todos concordam com esse conceito particularly when it would de start movimento affecting them livre, personally. circulação livre, quando isso os afeta pessoalmente. The reason I mention that point A razão pela qual eu is menciono esse because ponto when we start talking about the test of equality, é porque quando nós começamos a falar do and teste de we see igualdade how various groups across the world are mistreated, e vemos como vários grupos ao redor do mundo têm sido maltratados e maltratadas, we'll call it the agitation. vamos chamar a isso de agitação. Are the answers to how to deal with these things straightforward? As respostas para lidar com isso, será que elas são assim tão Do we- diretas? All have a simple answer. Será que nós temos uma resposta simples? So, for instance, Ukraine, Por exemplo, a Ou Síria, Ucrânia, ou a ou Iraque, Síria, ou o Iraque, or now even Gaza, ou até mesmo if we agora a had all those Gaza, people wanting to exodus their countries, todas essas pessoas querendo sair dos seus países, where would they go? para onde essas pessoas Would iriam? all of us be willing to open our homes, Será que nós estaríamos dispostos e dispostas a abrir as literally, nossas casas? Eu não digo our literalmente, countries, mas os nossos and países, share in the wealth that we have accumulated or earned, e compartilhar da riqueza que nós ganhamos ou acumulamos?
because we know that things aren't that straightforward. Porque sabemos que as coisas não são In the assim tão midst of simples ou tão genuine diretas. refugees, No meio desses refugiados genuínos, a large contingent of economic migrants. existe uma grande contingente no que é a economia And da what should we do imigração. about them? E o que nós When deveríamos I say fazer com we, essas pessoas? I mean E our quando eu digo governments, nós, eu digo os nossos what governos, we might call first world countries. que nós chamamos de primeiro mundo, Therefore, how países you de would primeiro deal mundo, with that. e como vocês iriam You lidar vote com for isso. your governments. Porque vocês You vote for votam the pelos seus governments. governos. So my question is, if we were to ask E a Elder pergunta é, Tess se nós tivéssemos que perguntar à about the Anciã Tess agitation of the Sunday law, sobre a agitação da lei dealing dominical, with just one of these social issues, a lidar apenas com dessas questões sociais, if she had an opinion, se ela would it tivesse be uma the opinião, truth, será que or would it be seria a her verdade opinion ou a on opinião how to dela deal with the migrant issue? de como lidar com essa questão da I imigração? wonder how you would view it, Eu how gostaria you would view her response. de saber como é que vocês Would it iriam just be enxergar a her resposta her dela. opinion as a mature Christian, a mature leader, Seria apenas a resposta dela como uma cristã madura ou or uma as líder the madura messenger, ou como uma mensageira, the angel? um anjo? And I think that's what's at the back of many of these issues or questions that people are asking. E eu acho que isso é o que está por trás de várias dessas perguntas que as pessoas It's estão one fazendo. thing to define truth. É uma coisa definir a verdade. We say radical feminism is the way society should be structured. Onde nós dizemos que o feminismo radical é a forma como a sociedade deveria ser estruturada, This movement should be based upon radical feminism. e que esse movimento deveria ser all of us would say baseado yes. em feminismo radical, But e if we were todos to teríamos ask, e todas what does dizer que that sim. look like? Mas se tivéssemos que perguntar com o que isso se Without parece, saying we sem should respect dizer one another que devemos nos and respeitar behave properly, e nos I comportar, think we all know that. eu acho que But já radical sabemos feminism disso. Mas o feminismo political radical And político organizational structure e uma estrutura organizacional means something a bit more than just that, significa algo um pouco mais do que isso, it would seem to me. me And if we parece. had Elder Tess, E se tivéssemos a anciã we said- Tess you speak about radical feminism, e disséssemos, você fala de feminismo radical, restructure the movement, reestrutura o movimento, so it's now a radical feminist movement, então agora temos um movimento de patriarchal. feminismo radical, não what patriarcal. would it look like? O que isso How would iria it se parecer? function? Como iria would funcionar? Quem iria liderar? Who would follow? Quem What kind of iria structure would seguir? it be? Que tipo de estrutura seria? Do you think she would have all the answers? Vocês acham que ela teria todas as But respostas? she's the messenger. Ela é a She has the mensageira. truth. Ela tem a verdade. So, for people who are online, several people here just said no, they don't think she would have the answers in the same way Para aqueles que estão online e não conseguem ver, as pessoas que estão aqui disseram que ela não she- iria ter that as she respostas defined da the mesma truth, forma como ela definiu great a test verdade, o is grande no longer being teste, Sabbath, que já não é mais em but relação being ao sábado, equality. mas sendo a It's igualdade. easy to make, and I don't mean that in a silly way, É it's fácil easy to make dizer, that e eu não me statement refiro a isso de uma forma pejorativa, mas é of fácil dizer as a isso messenger. como um fato, como um But then to mensageiro. unpackage that, Mas depois I começar don't think it's a that either straightforward, abrir isso, eu não acho que é assim tão nor am I simples. persuaded that that's the work of that messenger.
E nem eu estou persuadido a dizer que é o trabalho I think desse that's why mensageira. we have questions E eu acho que é por that isso we que nós feel temos aren't being perguntas answered que nós achamos que não estão sendo respondidas. because people have said no, they wouldn't expect her to know the answers. Porque as pessoas dizem, não, elas não estão esperando But que the elas saibam as questions I respostas. Mas quando eu They recebo essas infer perguntas, elas that she has all the inferem answers. que ela tem todas And as if only she were respostas. here E se ela estivesse instead of aqui, me, ao invés de mim, everybody would get their questions answered and we'd all have direction again. teríamos tudo isso respondido e teríamos direção That may novamente. be true, Talvez isso seja verdade, but based upon past experience, mas baseado numa I'm not experiência persuaded that passada, it is true. eu não estou persuadido a dizer que I've isso gone é over verdade. time, Eu já passei um pouco so do tempo, we'll have to close temos que encerrar and hopefully we'll continue this conversation in our second study today. e eu espero continuar na nossa segunda apresentação de hoje. In summary, in case Resumindo, people won't be here for the afternoon study, caso as pessoas não estejam aqui no próximo estudo, it's not a summary, it's a statement. na verdade não é um resumo, é apenas have um discurso. The feeling and awareness Eu tenho esse sentimento that there are many people in this movement e tenho a consciência de que muitas who are pessoas nesse fearful movimento que têm because of a medo lack of direction. dessa falta de And direção. I'll use the word leadership in a way that means someone who knows where we're going. E eu vou usar essa referência de liderança como pessoas que sabem para onde estamos indo. Like the captain of a boat Como se fosse um who capitão ou knows how to capitã get de um from one barco, point to another. que sabe chegar de um ponto ao outro. Many people Muitas seem to feel that we're like a boat without a captain. parecem se sentir, é como se nós fôssemos um barco sem capitão ou Captain being Elder capitã. Tess. Essa capitã sendo a Ciatés. My thoughts Os meus pensamentos are that I don't have a fear for this movement são de que eu não tenho I have medo por esse faith movimento, eu tenho and I fé have confidence e eu that tenho God is in control confiança of this movement, que Deus está no controle desse regardless of movimento. me, Independentemente de mim, Elder Jeff, ancião or Jeff Elder Tess, ou anciã Tess. that God raises up people Que Deus levanta and brings pessoas them down, e as traz até aqui. and this is God's movement, E esse é o not movimento de the Deus. movement of an individual person. Não é um movimento de uma só And pessoa. However you want to view my work, her work, or Elder Jeff's work, E seja como for que vocês queiram enxergar o meu trabalho, o trabalho da anciã Tess e o trabalho do ancião Jeff, we just remember the word messenger, nós lembramos a palavra mensageiro ou mensageira, it means someone who's not in control. significa alguém It que não means está someone no who is controle. just a relay from the person who has the answers to someone who doesn't. É apenas alguém que é transmissor just de alguém que vessel. tem as respostas Paul para uses alguém que that não term. tem. Seria um vaso, como o Paulo usa esse And I think termo. that each of us would be served well E eu acho que nós estaríamos the bem more we servidos look e to the servidas divine than to the human. se olhássemos mais para o divino do que o humano. Of course, we E, should all be claro, talking, que deveríamos sharing our estar thoughts. conversando e But I compartilhando think that's pensamentos. a normal part of the human experience. E eu acho que essa é uma parte normal da experiência humana. And I'm not trying to minimize the ministry of anybody, Eu não estou tentando minimizar o ministério de alguém, but I do think that sometimes we need reminding
Mas eu acho que às vezes precisamos ser relembrados ou But separate to a relembradas message that someone gives, que separadamente de uma mensagem que alguém we're dá, still only human. nós And they're somos still only apenas human humanos. with their Essas pessoas opinions, também são humanas, com as their suas opiniões, thoughts, seus and their pensamentos prejudices. e as suas as each ideias of us have. preconcebidas, assim como cada um e And I cada have uma de nós. confidence E eu that confio, this eu tenho movement confiança que esse is in a movimento better condition, a better place than I think many of you do. está numa posição melhor que muitos de vocês, Based upon the feedback and the questions that I get. baseado no feedback e as perguntas Let's que eu pray. recebo. Vamos orar. Dear Lord, Deus, I want to thank you quero te agradecer for all that you have done, not only in my life, por tudo que tens feito não só not only na in the minha life of vida, Elder Jeff and Elder Tess, não só na vida do ancião Jeff e na vida da anciã but in the Tess, lives of each of us. mas na vida de cada um e cada uma de That you nós, have taken us porque out of the nos furnace tiraste da and you fornalha have prepared us e nos to preparaste be part of this movement para ser and to parte do a desse work movimento e fazer um firstly for trabalho, ourselves primeiro por and then nós for mesmos, those nós around mesmas, us. e depois May pelas each of pessoas us que not estão ao lose nosso sight redor. Que nós não percamos de that vista you who began this work, que foste tu que começaste esse that you trabalho, who are in control of this work, que és tu que will estás no see it through controle to the desse end, trabalho e que vais até o final. no matter what happens to any individual. Não importa o que aconteça com indivíduos, Help us to indivíduas. trust you, Que nós possamos to have confiar em confidence in ti, your power, ter confiança no teu poder, your strength, na tua your wisdom. força e na tua sabedoria. Thank you that you're able to use us, Eu te agradeço porque consegues Each of nos us. usar, in um whatever e cada uma de capacity nós, seja qual for a capacidade that you see fit, que tu vês and que that seja we are proporcional willing to join with you in. e que nós estamos dispostos e dispostas a nos unirmos I a ask for a ti. blessing, Eu peço uma bênção, not only upon myself, não só sobre but mim, on everybody bowed before you today. mas por cada pessoa que está prostrada Give us the hoje blessing that diante we need, de ti. Nos dá a bênção que nós not precisamos. just the one that we ask for. Não só a bênção que nós Jesus' name. pedimos. Em Amen. nome de Jesus. Amém.